E você, Luciane, tem algo para compartilhar conosco? Você veio do Pará para Goiânia, né? E não tem como não ficar ansioso com uma mudança, né? Você podia compartilhar um pouco conosco como que foi, qual era o nível dessa ansiedade? Porque cada um tem uma ansiedade de um jeito, diferente, né? Diferente, igual ela disparava a chorar. Ele era falar com Deus, Senhor, e agora, e o Senhor, né, como se diz, ele falou que já cantava, mas a partir dali ele se agarrou mais com a música. E você podia compartilhar alguma experiência conosco? Sim, boa tarde para a senhora todos. Como você falou, né, vindo do Pará, uma mudança bem radical do Pará para Goiânia e para morar com as minhas irmãs. Meus pais continuaram lá. Eu vim, mas assim, eu vim com muito medo mesmo do que iria acontecer aqui, para estudar, para conseguir emprego. Essas situações assim eu sempre passei em entrevista de emprego, eu sempre ficava muito nervosa. Uma noite antes eu não conseguia dormir. Até hoje, no meu trabalho, eu tô lá já há 7 meses, mas todo dia assim é como se fosse a primeira vez para mim. Sempre assim, mas eu não consigo... Não sei, eu tenho ansiedade, mas não acho que é tanto. Eu consigo controlar bastante isso. Sim. Peço a Deus muito. Quando é igual ele, eu canto, né, também. Através do louvor eu consigo me acalmar, eu fico tranquila. Quando eu estou em casa, que eu estou ansiosa por algo que vai acontecer na minha vida. Alguma novidade, né? Sim, eu fico muito nervosa quando eu receber a oportunidade para cantar em alguma igreja. Aqui mesmo, quando eu cheguei, eu fico com as pernas bambas, muito nervosa. Quando fala assim, Luciane, você vai cantar tal dia. Nossa, eu não consigo dormir direito. Ensaiar os hinos, a minha voz embarga, eu fico rouca no dia. É um negócio assim muito estranho. Só que aí, quando eu chego no púlpito para cantar, que eu sinto a presença de Deus, sabe, aquilo tudo passa. Ela acalma, Sim, né? Eu me sinto muito bem, eu começo a pensar em Deus, pensar em tudo que Ele faz por mim e tudo flui muito bem. Gente, não adianta, né? Não tem, é só um caminho. É o Senhor, não tem pra onde fugir. É Ele que acalma, Ele que acalenta. E doutora, como a gente pode fazer para vencer? Como a gente pode tratar esse tipo de ansiedade? Não apenas a normal, mas a patológica também. Acho que a patológica, a senhora até comentou com a gente através do psiquiatra, né? O psiquiatra e o terapeuta, né? A gente, psicólogo, tratar. Só que eu vejo assim, na questão de nós como cristãos, o que a gente pode primeiramente procurar? Sim. Ajuda, né, pastoral, ajuda com nossos líderes de jovem, buscar também esse apoio entre nós, né, compartilhar esses sentimentos, porque as pessoas que têm aquele nível de ansiedade muito elevada, geralmente são pessoas mais fechadas. Esses pensamentos ela já não consegue mais controlar, de verdade. Pelo que eu percebo aqui, todo mundo consegue controlar. Eu consigo controlar a timidez, você consegue controlar a situação que teve da perda, e cada um consegue controlar com a ajuda de Deus. Só que tem pessoas que não conseguem, e essas pessoas precisam buscar um tratamento com o psiquiatra, né, para ver qual é o nível de ansiedade, até porque talvez tenha que tomar medicamento ou não. Também buscar essa ajuda com o terapeuta, né, com a gente, para ajudar ele a olhar de outra forma essa ansiedade, tentar buscar a essência daquela situação, né, ver e tratar, porque o bem-estar, eu creio que Deus ele criou a gente para ter um bem-estar na nossa alma. Né? E a partir do momento que tem uma ansiedade, uma depressão, ou um transtorno do pânico, ou uma fobia, ou uma reação de um bullying que faz com que a pessoa venha se travar, isso não é bom. Então Deus não deixou os médicos, também deixou o médico da alma, né? A gente, o psicólogo, para cuidar também dessas pessoas. Mas esse apoio na igreja é fundamental. Nós, como jovens, esse apoio com a nossa liderança é muito importante. Então a gente precisa incentivar os jovens a conversar, a se abrir mais, a falar, né, dos sentimentos, dos medos, das frustrações. E uma outra dica que eu posso dar também é a questão da nossa alimentação. Né? A gente pode se alimentar melhor, evitar carboidrato, evitar comidas assim que possam mexer no nosso organismo de uma forma negativa. Também evitar sentimentos negativos, palavras negativas. Começar a se olhar e dizer, Deus me criou, eu
sou importante para Deus, eu tenho valor sim, eu ouvi aquelas palavras no passado, mas isso já ficou no passado. Deus fez tudo novo. A gente se apoiar nisso também, se apoiar em questão de também praticar exercício físico, é importante, gente. Praticar exercício físico, se alimentar bem, tomar um chá, ajuda. Um chá de camomila, se tiver assim, ansioso para alguma coisa, ajuda também. Então, doutora, uma coisa que eu gostaria que a senhora explicasse para todos os nossos ouvintes. Muitos têm preconceito com o psiquiatra. Psicólogo, eles ainda ouvem. Psiquiatra, eu não sou louco. Tá falando que eu sou doido? Porque eles já acham que é um extremo de uma gravidade que, tipo assim, se você tá indo no psiquiatra é porque você já tá pronto para ir para uma camisa de força. Exatamente. Então vamos esclarecer o que é o psiquiatra e que ele não é um médico para loucos, que ele nos trata de acordo com a senhora falou, do nível de ansiedade, é ele que vai tratar com o medicamento. A senhora podia nos esclarecer, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Muitas pessoas, eu já acompanhei pessoas que quando chegou no médico, o médico fala assim, não, você vai precisar, vou te dar um encaminhamento para o psiquiatra. A pessoa pular dessa altura e fala assim, quando chega em casa, eu não vou. Tá achando que eu sou doido? Entendeu? Eu já vi casos assim. E porque a pessoa tem na mente que o psiquiatra é para doidos. É para pessoas completamente com problemas mentais. E não é isso, não é verdade? Não é. Ele trata várias questões. Tanto de depressão, tanto de ansiedade. Ele também verifica a questão de demência do idoso, então são várias coisas. A gente tem que e o idoso tem essa tabu, dificuldade, né? Principalmente o idoso. O idoso, porque, vamos dizer, homens de 70 anos, 80 anos, se o clínico geral, eu passei isso com meu pai. O clínico fala para ele, não, o senhor vai ter que passar pelo psiquiatra. Gente, é uma ofensa ao idoso, né, que não tem conhecimento sobre a questão psiquiatra. Então, assim, eu gostaria muito que a senhora esclarecesse para todos os nossos ouvintes, até para quem é filho ou que estiver nos assistindo, poder orientar seus pais, né, e não se assustarem também se acompanharem seus pais e o médico solicitar que ele vá ao psiquiatra. Não acha que seu pai está ficando demente, né? Tem várias coisas para ser tratada com o psiquiatra, né? Assim como tem um tabu, né, com o psicólogo, tem também com o psiquiatra. Mas se você não vai no médico, se você está com alguma situação no coração, você não vai procurar um cardiologista? A mesma coisa se existe alguma situação na nossa cabeça, ou se a gente está tendo algum sintoma de uma possível doença, de um possível distúrbio, transtorno. Uma insônia constante, uma ansiedade, ou um pânico, ou outras situações psicológicas, você precisa ir nos médicos certos, e os médicos que geralmente a gente encaminha é o psiquiatra para avaliar o grau da situação. Sim, eu conheço pessoas que dormem a partir das 4 da manhã, porque não consegue dormir à noite. Já viu isso? Não consegue a noite inteira, não consegue, tenta e não consegue dormir. Outra que me relatou recentemente, Lília, eu não consigo antes das 2h30, eu luto contra a insônia, não consigo dormir. Só que se você falar para uma pessoa dessa, você precisa procurar um psiquiatra, eles, né, rebatem, se assustam. Já então está sendo chamado de louco, né? De louco, Hoje mesmo foi uma senhora lá no meu trabalho e ela disse que ela dorme 11 horas da noite e acorda às 3. Eu não dormo a partir daí. Aí. Precisa do dia todinho. A questão, o que é que está causando essa insônia? Sim. Pode ser que, se for um idoso, pode ser uma demência, pode, mas pode ser também outras coisas. Exatamente. Até na criança, uma criança que não consegue dormir, pode ser um tipo de ansiedade que ela está passando, que tem algumas ansiedades que é na criança que dá, é raro, mas pode acontecer da criança ter ansiedade e ter que tratar com psicólogo, ter que tratar com remédios.
para poder ter um comportamento melhor, para poder se desenvolver na sociedade. Sim, e nós temos que ficar atentos, nós mães, vamos ficar atentos também à criança ansiosa. Pode vir de um bullying na escola, Sim. né, doutora? Então vamos ficar ligados, porque às vezes a criança está passando por alguma coisa e às vezes você está fazendo uma leitura diferente, fazendo uma leitura de que a criança está muito levada, ou que a criança está muito estúpida, ou que a criança está muito arredia. Cada um faz uma leitura, né? E às vezes a criança está sofrendo algum problema na escola e isso tudo está sendo consequência de uma ansiedade. Pode acontecer? Ela está sinalizando, né? Sinalizando. Nós ouvimos num programa desses que a criança às vezes ela não fala. Ela só sinaliza. Se ela poderia nos falar sobre como funciona essa sinalização da criança? Na verdade, a criança ela está falando, mas é no não verbal. A gente costuma dizer que é no comportamento. Se ela era uma criança assim, bem extrovertida, de repente começa a ficar mais na dela, mais tímida. Você percebe ela triste, percebe que ela também está tendo sintomas de insônia, está irritada, está demonstrando cansaço, está com rendimento ruim na escola. Então pode ser que tenha alguma coisa na escola ou em outro ambiente que está fazendo mal a essa criança e ela está sinalizando, ainda que ela não fale, olha, eu não estou bem, mas ela está sinalizando no corpo. Ela tinha uma expressão, ela tinha um comportamento e de repente começou a mudar. Isso a gente também deve ficar atento, não só para a questão de bullying, mas um abuso, um possível abuso, seja psicológico, ou seja de outras formas, né, no corpo, ou uma violência em algum outro lugar que o pai não sabe. Então, nós como cristãos, a gente também precisa, a sociedade toda precisa estar atenta ao comportamento dos filhos, a essa mudança de humor. Não achar que, é uma birra, é um momento de birra. Pode não ser a fase da birra, pode ser uma outra questão, pode ser uma sinalização que tem alguma coisa errada nessa criança. E é muito interessante esses conselhos que a doutora Keila está nos dando, para que nós fiquemos atentos, tanto os pais quanto os líderes das igrejas, principalmente líderes de criança, que às vezes, eu não estou suportando mais aquela criança na sala. Busca direção do Senhor, ora por essa criança, pode estar acontecendo alguma coisa com ela, que ela está precisando da sua ajuda. E é neste momento, né, doutora, que a igreja, ela é a parceira dos pais, né? Sim. Onde os líderes estão percebendo que está acontecendo alguma coisa, chegam para socorrer e depois a criança lá na frente, ela percebe. Eu passei por isso, mas naquele momento a tia fulana de tal, ela olhou para mim e me ajudou, orou comigo, e isso faz uma diferença, né? Porque ela vai lembrar que a solução do problema dela foi na igreja. Isso ajuda muito, né, doutora? Lá na frente, ela ter esse reconhecimento e ela permanecer na igreja, né? É aquele apoio espiritual e também faz com que a criança venha a ter confiança, né? Confiança nas pessoas da igreja. Confiança que vai ser vista, que está sendo vista por nós e que nós queremos ajudá-la. Não só a criança, mas ajudar os pais também, né? Porque também pode ser algum conflito dentro do lar. É difícil para nós adultos falar, imagina uma criança, né? É verdade. O que ela está sentindo. Bem colocado.